Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 16 de setembro, quarta-feira, memória dos mártires São Cornélio e Cipriano. O Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 31 a 35. Naquele tempo, disse Jesus: Com que hei de comparar os homens desta geração? Com que eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes? Fizemos lamentações e não chorastes? Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis: Ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus faz uma comparação da realidade em que ele vivia naquela época e a realidade que também nós vivemos hoje. Vocês sabem que nossos gestos, nossos comportamentos muitas vezes podem falar, e falar muito. Falam positivamente, falam negativamente. Muitas vezes nossos gestos, por mais bondosos que sejam e positivos, podem ser comparados ou podem ser entendidos como gestos maus e tendenciosos. Ou então, muitas vezes, gestos maus que façamos podem ser entendidos como gestos bons. Vejam que, então, o Evangelho de hoje nos fala justamente disso. Com quem hei de comparar esta geração de Jesus no Evangelho? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista que não comia nem bebia, e vós dissestes: Ele está com o demônio. E quando ele comia e bebia, vocês diziam: Ele é um beberrão, um comilão. Então vejam a comparação que Jesus faz. Então, nesse momento, meus irmãos e irmãs, é muito importante que nós tenhamos sempre discernimento em poder entender os gestos que os outros fazem para poder entendê-los na sua essência. É claro, isso muitas vezes é provocado por aquilo que eu possa viver dentro do coração, expressando e na essência, na própria identidade, convivência, no dia a dia. Então, dessa forma, hoje nós somos convidados a poder pedir ao Senhor que nos dê o discernimento. Discernimento para entender os gestos bons e entendê-los como bons, os gestos maus, entendê-los como gestos maus, comportamentos maus, e também fazer o discernimento para que nós possamos entender até mesmo aquilo que muitas vezes é uma espécie de dificuldade que se possa viver e transparecer de uma tal forma que não entendamos o que se vive na nossa vida. Uma outra coisa que podemos pedir hoje ao Senhor é a graça de podermos ser perseverantes naquilo que nós fazemos de bom. Porque muitas vezes, nas dificuldades de relacionamento humano que vivemos com os outros, pode ser que sejamos entendidos de uma forma errada, possamos ser mal compreendidos, isso possa desestimular para que continuemos com nossos gestos positivos. Às vezes tem pessoas que podem ter invejas, tem pessoas que podem ter ressentimentos ou então até raiva daquilo que você faz de bom, porque de repente pode ser que ela gostaria de ser o que você está fazendo e não conseguindo, ela tenta lhe desanimar, lhe desmotivar naquilo que você faz de bom. E que tenhamos força, então, para poder realmente fazer isso de uma forma serena, tranquila, ou seja, viver os nossos comportamentos, fazer o bem ao outro, mesmo sendo criticados ou mal compreendidos, que nós possamos ser perseverantes e continuar a nossa caminhada de fé. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.